Olá, seja bem-vindo ao quebra-cabeça número 18. Hoje, dia 17 de outubro de 2015. Hoje eu dei uma madrugada aqui. Venho levar a vocês mais uma posição sobre esse processo aí do chamado processo Viver de Luz, que eu comecei em 18 de outubro de 2010, tá? Então está completando aí cerca de 5 anos. E eu venho fazendo esses testes e pesquisas pessoais, né, nessa busca de autoconhecimento. Vamos lá. Então, ainda continuo com essa questão de acompanhamento da alimentação, né, e venho notando que dentro dessas alterações que eu vim fazendo, agora está se estabilizando, né? É a questão do peso, né? E o meu rendimento no dia a dia. Venho mantendo meu padrão, né? Que é uma alimentação por dia, sendo que pela manhã eu bebo 2 limões, aí eu faço lá uns exercícios voltado para meditação, alongamento e exercícios respiratórios, tá? Aí resolvi adicionar um pouquinho agora, um pouco de água com bicarbonato de sódio. Aí eu vou pro meu trabalho. Pego lá minha bicicletinha e vou pro trabalho. Chegando lá, fico das 8 da manhã até as 18 horas da tarde, né? Vou trabalhando, atendendo a clientela, e ao longo do dia eu vou bebendo água. Aí o volume depende do clima. Se está um clima mais seco, né, aí eu consumo mais água. Agora quando está mais úmido, menos água. A questão também da variação climática, calor e frio. Se eu estou parado, quer dizer, a quantidade de água que o meu corpo exige não é tanta. Então dá quase o mesmo nível de água, tanto no calor quanto no frio. Depende mais do fato de eu ficar falando, né, ou movimentando. E ao chegar em casa, por volta das 18h30, 19 horas, eu faço essa alimentação. Que alimentação é essa? Eu estou focando principalmente em frutas, né, grupo das frutas. Vem fazendo teste com vários tipos de comida sendo adicionada ao longo do tempo, mas não como rotina, para ver o efeito no organismo, né? Então, mas tá bem interessante. E eu venho fazendo a medição dessa variação de peso ao longo do dia. E ainda continuo batendo naquela tecla lá que eu perco mais peso dormindo do que acordado em atividade. O que eu notei então que acontece? Durante o dia eu não faço nenhuma refeição sólida, né? Vou bebendo líquido. Então a diferença de peso entre o horário que eu levanto e o horário que eu trabalho e chego em casa chega a ser metade ou às vezes nula em relação à perda de peso. Agora, em relação ao horário de alimentação, que eu faço uma pesagem, e depois de fazer lá o número 2, né? Ele já vai tendo uma variaçãozinha. E durante a noite de sono, que vai mais ou menos das 11 às 6 da manhã, tá? Pode variar aí dependendo o dia, eu chego a perder 3/4 desse peso adquirido em função do que eu comi. Agora, outro fator que segura o peso é quando entra alguma massa, quando entra coisa salgada, né? Eu percebo que isso vai retendo. No caso da massa, a própria massa da comida lá, e no caso do sal, retém o líquido que eu vou tomando durante o dia. Então isso está bem claro mesmo que tem um efeito muito grande. Agora eu estou restringindo mais durante a semana, fica mais mesmo na parte dos vegetais. Então eu noto uma diferença de quase 2 quilos nessa brincadeira entre ficar com uma dieta que entra algum tipo de objeto estranho ao corpo, né, que dá uma retida. E ainda tô meio
inculcado com essa questão do peso. Qual que seria o peso ideal, real, né? Seguindo um padrão natural e não um padrão de grupo, né? Porque o padrão de grupo varia muito, tem muitas variantes nessa relação aí, né? E com relação à disposição, continuo disposto, independente da variação climática, frio, calor, né? E tenho notado que o rendimento é estável. Com tudo isso, o que eu tenho percebido em relação ao sistema? Fica muito mais prático, né? Em relação à correria do dia a dia. Por quê? Fazendo só uma alimentação e ainda assim voltando essa alimentação mais para os verdes e crus. Isso implica em quê? Tempo, né? E esse tempo, se você for somando dia a dia, se reverte em qualidade de vida, né? Continuo aí com meus passeios de final de semana de bicicleta, vou, volto, tranquilo, sem estresse, normalmente nem consumo água, né? Isso para ir notando que a diferença de exigência de água em relação ao consumo do corpo, tá? Deixa eu ver mais o que acontece no dia a dia. E em relação ao sistema, eu tenho percebido que ele tem um efeito muito grande sobre essa questão, né, de você estar quebrando esse paradigma da rotina. Que basicamente a vida acaba se resumindo ao quê? Comer, vestir, morar e deslocar-se, né? E nesse conjunto de variáveis você está preso à questão do dinheiro para poder fazer isso daí. E a realidade traduz o que? Na questão do tempo é dinheiro. Só que o fato não é esse, né? Tempo não é dinheiro. Por que tempo não é dinheiro? Porque o próprio dinheiro, ao longo do tempo, perde o valor. Então é meio estranho se falar que a ideia do dinheiro veio para facilitar a troca. Na verdade, veio para corroer o tempo, né? E esse tempo, que seria vital para você expandir a consciência, fica perdido. Esse ano que passou também foi interessante, que eu fiquei analisando o quanto conceitos vão afetando, né, a mente com relação a essa busca. E o efeito é grande, muito grande. Porque está tudo associado a essa correria do dia a dia, né? Que é o comer, vestir, o se deslocar, o morar e o se integrar. E o que acontece? Dentro do fator integração existe o fator, né, dinheiro. Por quê? Todos esses itens, quando você está inserido numa cidade, ele se torna a base da realidade, né? E aí isso aí pode complicar. E aí são muitas variantes que começam a mexer com toda a sua estrutura mental. Então o maior problema sobre essa questão associada a estar na cidade centraliza nesse ponto. E como a gente, né, acaba sendo um ser social, a gente acaba perdendo muita energia com um cotidiano que não nos leva a lugar nenhum em termos de expansão de consciência. Simplesmente ele mantém uma rotina que, se você for anotando dia a dia, não muda, né? É como se fosse uma programação realmente prisional, né? Você fica preso num ciclo e não consegue perceber isso, tá? E também fui trombando com várias filosofias, né? Mas sempre observando como elas abordam essa questão do comer, né? Essa questão da energia, né? Para essa integração com esse campo chamado campo espiritual. E venho notando que tem sempre umas divergências, e essas divergências parece que se tornam o foco, né, entre a relação entre elas, né? Ou seja, algo que afasta um grupo do outro. E isso exige o que você se posicione para ser classificado dentro de um grupo. Isso que é muito engraçado.
Normalmente as pessoas não veem o que tem em comum entre os grupos para expandir a consciência. Não, elas veem as diferenças e aí nas diferenças vem o julgamento. Então eu vejo muitas contradições. Por exemplo, uma bem interessante. Existe o lado do Oriente lá e o Ocidente do lado de cá. Então, se você for acompanhar historicamente, sempre existiu esse certo atrito, né? Mas tem uma questão central que está associada a essa questão de religião, né? Ou seja, sistemas de crença, que pegam esses fragmentos, né, do conhecimento e depois criam diferenças que viram atritos. Por exemplo, eu vi na televisão umas chamadas ridículas, tipo assim, falando lá que o povo do Oriente, eles focam muito no lado espiritual e isso afeta a questão do Estado, porque acaba não funcionando, porque você tem que associar os dois pontos e isso atrapalha a parte do desenvolvimento econômico, né? Aí se você pegar uma moeda do lado do Ocidente, é muito engraçado, porque o que você tem estampado lá na nota? Tem uma carinha lá estampada, né, que está simbolizando alguma coisinha lá, e com a frase escrita lá embaixo, Deus seja louvado. Ué, como que um Estado que se diz laico, né, escreve isso embaixo, numa nota que representa a parte que seria separada dessa parte de religião, né? Então, na verdade, não tem. Está sendo aplicada a mesma, vamos dizer assim, a mesma técnica, só que dando a subliminar que não tem nada a ver. Como não? Como que um lugar que se diz laico, ou seja, que reúne os outros grupos religiosos, inclusive aceitando a figura do chamado ateu, coloca isso na nota que simboliza a relação entre as pessoas. Aí começa a ficar engraçado o negócio contraditório, né? E aí vem todas as historinhas por trás disso daí, né? Aí, se for falar disso aí, vai longe a brincadeira. Então, voltando aqui na rotina. Mas tudo isso foi para comentar o efeito sobre a vida do indivíduo no dia a dia. Então, eu observo que esses arquetipos buscados pelas classificações é que vão acabando norteando o indivíduo. Ele tem que estar integrado a um grupo, né, dentro de um arquetipo, e assim ele vai ser um símbolo naquele grupo. E qualquer símbolo contrário àquele grupo tem que ter algum problema por trás, né? E isso tem sido engraçado, né? E principalmente a questão do cabelo, né? A questão da barba, isso simboliza muito bem isso. Então eu comecei a perceber que eu passei cerca de 42 anos de barbinha feita e cabelo cortadinho, simbolizando um grupo, né? Ou seja, para você ficar integrado nele de uma maneira aceitável. Mas na verdade não tem nada a ver com o grupo, tem a ver com os conceitos por trás desses grupos que criam uma, vamos dizer assim, uma divisão e separação entre outros grupos. O que eu notei, por exemplo, em relação a essa questão da barba e cabelo? A religião, os sistemas de crença religiosos, ele acaba sendo centralizador nessa questão. Por quê? Se você olhar a história, né, vendo lá pro lado do papado, você tem o quê? Você tem os chamados ortodoxos, né, com seus cabelos e barbas compridas, né, e os ocidentais, né, que corta o cabelo e raspa a barba. Agora a coisa começa a ficar bem engraçada, né, porque eu fiquei estudando um pouquinho da história sobre a questão do cabelo e da barba. Então tem grupos que se distinguem, né, em termos de ser o inimigo, né, daquele outro grupo, baseado justamente nesse arquetipo, né? Então quer dizer, então você não tem liberdade de expressão, você está incluído já num grupo que impõe isso daí. Claro que com o tempo isso aí foi ficando de uma forma subliminar, né? Então você é cortado sem perceber dentro dessa questão de integração daquele grupo, mas sabendo que tem uma estrutura por trás que ela norteia isso daí. Então ela vai norteando todo o conceito sobre essa questão. Então, por exemplo, quando eu comecei a olhar mais a questão do oriental, ele não tem tanto essa frescura. Você tem lá, por exemplo, o pessoal do budismo, tem o pessoal que rapa, né, cabeça e corpo, e
E também tem aqueles que deixam o cabelo e a barba, tranquilo, sem problema. Agora, chegando já mais para uma parte lá dos muçulmanos ali, judeus, né? Ali o pessoal já tem um certo reflexo sobre a influência dessa aparência sobre o indivíduo, né? Aí você vindo ali pro lado, aí associam também a parte política, né? Que é a questão do comunismo, e aí você vai vindo aqui para a parte da Europa. Aí na Europa ali já começa a segmentação, tá? Então já começa todo um foco trabalhando essa questão do cabelo cortado e sem barba, começando lá pelo papado, que ela dá esse norte, né? E a movimentação política, né, e militar, porque do lado de cá o uniforme é o que? Cabelo cortado e sem barba, né? Então esse é o padrão. Então aí você tem já esses dois grupos. Aí você tem o grupo político, que vai colocando regrinhas em cima dessa questão de costumes e usos, né? E aí isso vai tomando também uma proporção de mídia, né? Ou seja, a mídia vai pulverizando essa ideia, né, que o inimigo tem um arquetipo de cabelo e barba, e o amigo corta o cabelo e não tem barba, né? Agora começa a ficar engraçado e contraditório quando você vai falar de religião. Por exemplo, vamos citar a Bíblia, né? Temos lá o Jesus e temos os apóstolos. E dentro da história, eles acompanham qual fisionomia? Cabelo e barba comprida. Porém, os ditos religiosos, que seguram na mão essa tal de Bíblia aí, estudam isso daí, né? Louvam isso daí, e ao mesmo tempo contradiz isso daí. Porque ao mesmo tempo, né, que eles estão seguindo essa doutrinação, onde tem lá um pessoal de barba e cabelo, quando um vivo que não incluído ali naquela história chega com barba e cabelo, ele já é isolado daquele grupo. Fica contraditório, né? Um grupo que espera estudar, né, espiritualidade usando uma religião que prega a separação. Agora eu pergunto, onde que mora o fanatismo, afinal de contas, né? Conceitual, né? Entre essa questão de dualidade aí, né? De bem e de mal. Então já vai começando um pré-julgamento. E os grupos pregam, não julguei uns aos outros, né? Então tá começando a ficar engraçado o negócio. Então nessa perspectiva é que eu tenho notado. E isso gera todo um conceito, né? E com esse conceito, o preconceito. Então se você pegar a notinha aí, né? Essa nota aí do real, e observar, qual que é a fisionomia da pessoa que está estampada lá? Né? Cabelo cortado, lembrando aí alguma coisa de Roma, né? E sem barba. Interessante, né? O que será? E se vocês pegarem as moedas, né? Vocês vão perceber que tem ali os símbolos nacionais. E olha que engraçado lá. Todos barbudos. Tá? Deem uma olhada aí e mata a curiosidade. Então parece que é engraçado, porque a gente costuma rejeitar as moedas, né? Então, ou seja, a gente rejeita os barbudos, que é o símbolo aí do que não tem muito valor, né? E valoriza aquele arquetipo de cabelo cortado e sem barba, né? E olha que engraçado. Vai fazer uma entrevista, né, de emprego, barbudo e cabeludo. Então a associação é bem clara. Ou seja, se você não tiver no arquetipo da nota, você não tem acesso à própria nota, né? Então tudo isso daí eu estou citando por quê? Porque isso tem um efeito sobre o que você vai fazer, né, em relação à quebra de paradigmas. E isso está incluso. Você pode acreditar que não, ou quer pensar que não, mas está tudo misturado. E a base de tudo é essa relação, né, do dia a dia, que basicamente se restringe ao quê? Comer, vestir, morar, deslocamento e integração social. Nada mais que isso. E aí a vidinha se resume a isso. Por quê? Você vai passar a sua vida tentando arrumar um lugar para morar, né, a moradia, um veículo para você se deslocar, e a integração. E aí? Ou seja, você vai passar uma vida só para passar o tempo, né? Passar o tempo e produzir uma coisa que não te leva a nada.
Então é meio estranho em termos de expansão de consciência, né? E é isso, continua aí com essas medições, vai fazer 5 anos já, né, nesse estudo. Tenho visto também alguns grupos, né, que vão puxando para esse lado aí mais específico, né, do padrão vibracional, que é interessante. E quem puxa esse carro aí, esse carro-chefe, é o pessoal lá do Oriente. Eles são mais focados nisso daí. E aí vai tendo grupos de estudos, né, sobre isso daí. Por exemplo, eu vi os grupos de teosofia, né? A teosofia, ela vai abordando justamente essa questão mais centralizada na espiritualidade. E aí vem os grupos dos gnósticos, né, que avaliam essa questão cristã e essa questão budista, né, nesse estudo. E aí só vai expandindo, vai lá para o hinduísmo. Com relação à informação, lá já do povo muçulmano já é mais restrita. Muçulmano e judeu já é mais, um negócio parece que é bem mais fechado, né? Mas no fundo vai abordar a mesma questão. Aí você tem os orientais lá, os chineses, os japoneses, que exploram também essa questão da energia, né? Lá com o tal do Chi e o tal do Ki, né? Dentro da filosofia do pessoal lá. E lá já está bem mais avançado nesse sentido, né? Porque está bem claro que nós nos compomos de energia, né? E a ciência mostra sempre o foco da matéria, que deixa um vasto, né, conhecimento sem percepção, porque tenta materializar, tenta medir tudo como sendo o que é real, né, eu consigo medir, e o que eu não meço não é real, ou prove, né? Sendo que fica complicado de tentar provar algo que o próprio grupo não quer enxergar, tá? É a questão da limitação dos sentidos, né? Agora, pior que se limitar aos sentidos é se limitar ao mental. Por quê? O mental, casado com uma crença que te limita na matéria, acabou, né? Seria uma espécie de freio de consciência, né? Então esses grupos têm trazido bastante informação sobre essa questão, né? Mas no fundo sempre a busca ela é individual, tá? Por mais informação que você tenha, né, indiferente do grupo que você se alie, né, no estudo, você levante lá uma bandeirinha, né, não importa a bandeira que você venha levantar, tá? O importante é o que você, dentro daquela grupo de estudo, o que você está aplicando no seu dia a dia, porque a busca ela é interior, né? Isso está bem claro, independente do grupo que você entre. Tá? Os efeitos externos é mais em termos de integração, mas a expansão de consciência ela vem de dentro para fora, tá? O fora ele pode te dar alguma pista, né? Mas tudo aponta para a questão dos chakras, dos padrões vibracionais e como você vai trabalhar isso daí para ir sintonizando. Então o que eu tenho percebido nessa busca de sintonia é isso. Tá, eu tenho observado bastante a questão das energias sutis, né, propiciadas pelo sol, pelo ar, pela água, né, pela umidade da água também no ar. Então você vai percebendo que tem toda essa fonte de energia aí, sutil e perceptível, né? Ela é sutil, mas também é perceptível. E o efeito que ela tem sobre o corpo. Agora, a comida, né, que seria essas energias sutis materializada, né, em algo mais denso, propicia uma ilusão, né, mais interessante em relação a provas, né? Então aí entra toda essa questão de proteína, vitaminas, né, e o que o corpo precisa para funcionar em relação a isso. Mas será que é um fato? Será que é um fato mesmo? Porque quando eu vejo produto industrializado, é totalmente contraditório às necessidades do corpo, porque elas mais bloqueiam, né, do que realmente metaboliza alguma coisa do que está escrito ali numa caixinha de produto. Como que será que é feita aquelas análises ali? Né? Item a item, depois misturado e jogado na caixinha, mas será que o efeito depois da mistura vai ser o mesmo em termos de nutrição para o corpo? Será que o corpo vai assimilar aquilo e traduzir como sendo nutrição? Aí eu vi uma pesquisa interessante, né?
cerca de 30% das pessoas que morrem é porque comem demais. E 11% porque estão desnutridas. Ué, cadê a racionalidade humana? Poderia pegar, né? Essa parte que excede desse pessoal que morre porque come muito e passar para os 11% que está morrendo de fome, né? Ou talvez tenha uma barreira que não deixe isso acontecer, né? Então é isso, né? Continuei nesse estudo, 5 anos aí, tranquilo, não ingerindo carne, leites, laticínios, cortei, farinha branca, através de pães, essas coisas, também tirei. Doces, voltado para a parte de açúcar refinado, também fui tirando tudo. E sódio, então quer dizer, esses 5 estão sempre presentes na nossa chamada realidade. Semana passada mesmo eu fui num casamento, né? O casamento, tal, lá, cerimônia, depois lá comes e bebes. O que tinha lá? Refrigerante para beber, cerveja, sobrou água, né? Então, água. Aí vamos aos comes: carne, arroz, feijão, macarrão, né? Parte de laticínios também, queijos. E fui salvo por um pouquinho de salada que tinha lá, né? Mas mesmo assim tem que alface, rúcula, cebola, tomate e um óleozinho lá, um azeite. Quer dizer, fiz umas pratadas, né, com isso daí, pra, né, integrar o grupo. Mas percebe que o próprio grupo ele já isola essa parte da natureza. Por exemplo, não tinha frutas, sendo que na verdade o reino da fruta é um leque vasto de opções, né, para quem fosse comer de uma forma natural. Legume também praticamente zerou, né? Então, ó, fruta e legume. Tinha um pouquinho de folha, tomate que é uma fruta e a questão da cebola. Então, quer dizer, perceberam como que essa realidade já fica distante em relação a uma integração de forma natural? Então, com relação à carência da carne, sinceramente, até agora não vi diferença, né? O único problema que eu tive foi quando eu tirei a carne de vez, porque nos 6 primeiros meses o corpo começou a liberar muita toxina. Então aí deu aquela sensação de fraqueza. Então, mas na verdade não é porque ela falta no corpo, é porque ela estava intoxicando o corpo, né? E outra coisa que eu percebi, se eu como alguma coisa nesse grupo aí, né, associada a leite, farinha, sódio e açúcar, eu já sinto a minha imunidade caindo. Então parece que o efeito é contrário, né? Esse grupo ele gera muco, e esse muco que vai gerar doença. Então isso está ficando bem claro para mim, que quando eu entro nesse grupinho aí, já começo a gerar muco e a possibilidade de gerar, né, uma gripe, né, um resfriado. Mas nesse período todo aí, ó, temos de doença mesmo, aquela doença encadeada, ficar tomando remédio, zero, tá? Outro fator interessante que eu estou trabalhando ainda é a questão da visão, né? E fiz até um rememorando sobre a questão. E quando eu fui fazer lá o exame oftalmológico, né? Isso há 26, 33, cerca de 15, 16 anos, eu questionei, né, o médico lá, por que a gente tem que usar óculos, né? Aí ele me alegou que era questão de idade. Aí tudo bem, né? E comecei, isso eu já comecei com 1 grau, né? Usar um óculos com lente para 1 grau de correção. E fui passando, aí nesse período todo aí, né, uma faixa de esses 15 anos aí, fui mudando de grau, chegando até no 4, grau 4. E eu fiz um exame agora, questão de 2 meses atrás, sendo que vai fazer mais ou menos uns 3 anos que eu tô sem usar o óculos, né? E lá deu uma reduzida, no exame lá deu uma reduzida.
no caso para longe. Para perto está melhorando bem mais, só que a análise lá era só para longe, mesmo assim deu uma caída no grau lá. Aí eu perguntei, né, lá pro médico lá, por que estava caindo, e a resposta foi a idade. Ué, não estou entendendo nada. Se o problema vem pela idade e a cura também vem pela idade, qual a função do óculos, né? Uma muleta, porque de fato não se explica nada nessa relação, né? Em vez de se avaliar a questão da alimentação, questão de peso, eles medem lá a pressão do olho, o globo ocular, e fazem um exame lá de visão na hora lá. Até aí, isso aí é muito pouco em termos de análise, né? Para mim não dá uma conclusão sobre a questão, tá? Então nesse período todo que eu estou sem usar óculos, eu tenho percebido que, olha que interessante, a respiração afeta, a questão da luz do sol também, ela acaba tendo um efeito sobre o efeito da visão, mas principalmente essa questão da respiração. Então agora eu estou tentando associar a respiração e ao relaxamento, porque normalmente quem tem miopia, ele tende a apertar, né, os olhos para chegar numa visão boa. Agora eu estou fazendo o contrário, estou abrindo o olho bem, aí chega a arder e aí ele vai lacrimejando. Mas quanto mais relaxado, a visão melhora mais, né? Eu tenho percebido isso. E está sendo interessante o efeito. E dá a impressão o quê? Que o corpo está desintoxicando e conforme ele vai se desintoxicando, ele vai se recuperando. Então eu tenho percebido isso em todos os segmentos, seja aqui na questão da visão, na questão da estrutura do corpo, né? Então hoje eu estou aí com uma faixa de 58 quilos, tá? Mantendo toda a mesma rotina, né? Só que com muita disposição. Isso que é interessante. Eu trabalho o dia todo sem comer, chego em casa, como alguma coisa, né? E aí ao comer alguma coisa que bate a moleza. Então fica bem claro que o sistema digestivo ele drena uma energia sua, né, para você poder trabalhar. Então aí voltando agora à questão das energias sutis, ou seja, quando você se alimenta do alimento sólido, né, você vai transformar isso daí numa energia sutil. Então fica bem clara essa relação. E a tendência agora daqui para frente é começar a reduzir mais essa parte sólida e focando mais nessa parte sutil, para ver o efeito, o quanto essa sutileza consegue suprir, né, essa questão da parte física. Eu vi também uma reportagem interessante, né, um senhor aqui da América Latina, ele fez um estudo aí sobre a fotossíntese humana. Então ele até patenteou essa questão aí e é um fato. Então quer dizer, então isso fica bem claro que o corpo físico ele acaba de certa forma metabolizando essas energias sutis também, tá? Então é aí um toquezinho para aprofundar nas pesquisas e vamos ver o que vai dar aí, tá? Quero agradecer a todos aí que têm acompanhado o vídeo e dizer que o negócio é bom, hein? Claro, quebrar os paradigmas é o desafio, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.